Ora viva, Manuel Moreira, medicina tradicional chinesa, macrobiótica, arte de ver com saúde de alto nível. Hoje quero falar sobre como tratar sequelas de AVC. Portanto, o que é um AVC? AVC, portanto, é uma abreviatura de acidente vascular cerebral. Portanto, é uma lesão ou geralmente num, mas pode ser em mais do que um vaso sanguíneo do cérebro, não é? É a segunda causa de morte a nível mundial. Portanto, há dois tipos de lesões possíveis, não é? Dois tipos de AVCs, não é? Portanto, de características, pensando em termos de medicina tradicional chinesa, um de características mais yin, outro de características mais yang. Há o AVC isquémico, portanto, 80% dos casos são AVCs isquémicos, no Brasil também chamado amolecimento cerebral, é o tipo yin, portanto, ou déficit yang, é causado por obstrução de algum vaso cerebral, portanto, de algum vaso sanguíneo, por trombose, devido à formação de placas numa artéria principal do cérebro, por exemplo, devido à aterosclerose, por exemplo, né? Ou por embolia, portanto, um coágulo de sangue ou uma placa de gordura originária de outra parte do corpo que se solta dentro do aparelho circulatório e, ao chegar ao cérebro, obstrui ou entope uma artéria ou um pequeno vaso sanguíneo cerebral, né? Portanto, a relação à embolia, portanto, por vezes denominado êmbolo, esse coágulo de sangue flutuante tem origem no interior do coração, não é? Agora, falando do AVC, de outro tipo de AVC, não é? Portanto, chamado AVC hemorrágico, portanto, ou também chamado derrame cerebral, não é? Isto ocorre em 20% dos casos, não é? É um tipo de yang aparente, portanto, geralmente por déficit yin, portanto, por exemplo, devido à subida de yang do fígado, por déficit yin do fígado, portanto, também pode ter características de fogo do fígado ou vento do fígado, segundo os conceitos da medicina chinesa. Podendo também estar associado a déficit de Qi, portanto, déficit de Qi do vaso pâncreas, o que leva à fraqueza ou frouxidão das paredes dos vasos sanguíneos, não é? E, portanto, originando inicialmente aneurismas, portanto, vejam um vídeo que eu fiz sobre aneurismas, não é? Os quais, portanto, esses aneurismas podem alargar cada vez mais, não é? E até provocarem a ruptura do vaso sanguíneo e, consequentemente, provocar uma hemorragia, portanto, ou, neste caso, uma hemorragia cerebral. Conclusão, se conjugar, por exemplo, por um lado, a fraqueza do vaso sanguíneo, não é? Com ou sem aneurisma, e o vento do fígado, ou subida de yang do fígado à cabeça, não é? Portanto, a energia que sobe à cabeça, não é? Estes dois fatores, em conjunto, potenciam uma maior possibilidade de ocorrer um AVC hemorrágico, portanto, um derrame cerebral. Ainda dentro dos AVCs hemorrágicos, portanto, ele pode ocorrer no cérebro, portanto, mesmo dentro do cérebro, portanto, que é chamada uma hemorragia intracerebral, ou pode ocorrer entre o cérebro e o crânio, portanto, entre os ossos do crânio, não é? Que é chamada hemorragia subaracnoide, não é? Por exemplo, por vezes até acontece, por exemplo, quando a pessoa tem um traumatismo craniano, não é? Apanha uma pancada na cabeça, portanto, parte o osso do crânio, não é? E pode acontecer um AVC hemorrágico, não é? Mas também pode ser por exemplo, um aneurisma que acaba por dar de si, portanto, já está demasiado dilatado e acaba por rebentar e, portanto, origina um derrame cerebral, não é? Agora, falando sobre o diagnóstico diferencial entre um AVC isquémico e um AVC hemorrágico, portanto, que muitas vezes as pessoas não têm a noção sequer dessa diferença, não é? Portanto, o AVC isquémico, portanto, ocorre em 80% dos casos, como já disse, é uma trombose ou embolia cerebral, portanto, tem sinais e sintomas yin, de características yin, não é? O AVC hemorrágico, portanto, que ocorre nos outros 20% dos casos, em geral, é o tal derrame cerebral ou hemorragia cerebral, tem sintomas e sinais yang, né? Então, por exemplo, no caso do AVC isquémico, a pessoa tem normalmente o rosto pálido, é uma pessoa tipo anémica, a tensão arterial baixa,
é um tipo de pessoa yin, portanto, as mãos espontaneamente abertas, não é? Naturalmente, espontaneamente, a pessoa tem tendência a andar assim com as mãos abertas, não é? Já no AVC hemorrágico, a pessoa tem o rosto, o nariz, orelhas vermelhas, tensão arterial alta, é o tipo de pessoa yang, e as mãos espontaneamente fechadas, não é? Mesmo sem querer, mesmo sem se aperceber, a pessoa anda com as mãos assim fechadas, não é? Ainda no AVC isquémico, a pessoa tem... a paralisia aparece lentamente, podendo atingir os dois lados do corpo, não é? Não obrigatoriamente, mas pode acontecer, não é? Pode atingir os dois lados do corpo. No AVC hemorrágico, a pessoa tem um olhar fixo, a olhar assim para o lado da cabeça onde ocorreu o derrame, não é? Por exemplo, se ocorre o derrame do lado esquerdo, a pessoa fica a olhar para o lado esquerdo. Se ocorre um derrame no cérebro, por exemplo, do lado direito, a pessoa fica a olhar para o lado direito, não é? Agora, no AVC isquémico, a pessoa tem falta de irrigação sanguínea nos vasos capilares cerebrais em geral, portanto, geralmente de ambos os lados. No AVC hemorrágico, portanto, há um derrame, uma hemorragia cerebral ocorrendo do lado esquerdo do cérebro, por exemplo. Então, se ocorrer do lado esquerdo do cérebro, provoca paralisia ou rigidez e frio no lado direito, e vice-versa, né? Portanto, provoca problemas do lado contrário do corpo, né? Da cabeça para baixo. Isto devido à ruptura de artéria ou vasos capilares que vão provocar um derrame de sangue que fica estagnado, portanto, impedindo depois a circulação de sangue em determinada área do cérebro, né? Por fim, a pessoa tem, por exemplo, no AVC isquémico, a pessoa tem, no final, acaba por ter vômitos e desfalecimento no momento do AVC, e no AVC hemorrágico também vômitos e desfalecimento. Portanto, né, neste aspecto final é semelhante em ambos os casos, mas nos outros aspectos, como falei antes, é bem distinto o AVC isquémico do AVC hemorrágico, né? Agora, cuidados e tratamentos imediatos após a pessoa ter um AVC, portanto, depois do tal da pessoa, ao gabinete, a pessoa aperceber-se e perceber qual o tipo de AVC, como acabei de explicar, né? Então, no caso de isquemia cerebral, portanto, que é uma condição IN, levantar as pernas e baixar a cabeça do doente, que é para aumentar o fluxo de sangue ao cérebro, até que os lábios esbranquiçados voltem à cor normal. Depois, remover o doente para tratamento, né? Caso o derrame cerebral, agora, no caso do derrame cerebral, portanto, que é o contrário da isquemia cerebral, portanto, no caso do derrame cerebral, tem uma característica Yang, o doente não deve ser movimentado no momento da AVC. Então é muito importante ter esse cuidado, né? Deve permanecer deitado com a metade superior do corpo, ou pelo menos a cabeça levantada, né? Há que fazer o contrário da isquemia cerebral. Depois, em segundo lugar, inclinar suavemente o rosto para o lado contrário da hemorragia, portanto, o lado contrário por onde o doente fixa o olhar, para permitir que muco ou vômito escorram e, portanto, prevenindo assim afogamento ou bronquiopneumonia e permitir a limpeza da boca, né, que fica com a acumulação de muco. Depois, manter o máximo silêncio, né? Junto do doente, portanto, mesmo não falar nem sequer a meia voz, não é? Porque qualquer estímulo, nesse momento, pode aumentar o derrame, não é? Pode aumentar o derrame sanguíneo. Quarto, esfriar imediatamente a cabeça do doente, não é? Sem mudar a sua posição e sem apertá-la, não é? Não com gelo, não é? Não com gelo, portanto, mas com uma toalha úmida ou uma bolsa de água fria, ou idealmente até com uma cataplasma de folhas verdes. Agora, em quinto lugar, se o paciente continuar com febre alta por mais 2 a 3 dias, portanto, pode fazer-se uma sangria com agulhas na ponta dos dedos das mãos, usando agulhas próprias, como se faz em acupuntura. Estão a ver, ó, esta agulha assim, deste tipo, né? Portanto, estas agulhas são usadas para picar o dedo, né? Para tirar algumas gotas de sangue. Por exemplo, as pessoas que têm diabetes usam muito isto para analisar o sangue, né? Ou para ver se o sangue está com mais açúcar ou menos e tal. Portanto, isto aqui são agulhas esterilizadas, né? Portanto, aqui é o formato da agulha, estão a ver, né? E há outros métodos também naturais caseiros da medicina tradicional chinesa, né? Mas estou a dar este exemplo, né?
Sexto, para caso de tensão arterial alta, portanto, como método caseiro, a pessoa pode aplicar um clister no doente, misturando 3 colheres de chá de glicerina para 6 colheres de chá de água morna, a 37 graus centígrados. Né? Agora, a nível de fitoterapia tradicional chinesa, há uma fórmula muito importante, que é o T25 Peaceful Sunset, portanto, é ideal para tensão arterial elevada. Né? Essa fórmula é muito importante, eu aceito muito para pessoas que têm tensão arterial elevada. Agora, para tratar paralisia como método caseiro, portanto, é útil para paralisia, independentemente de ser por isquemia cerebral ou por derrame cerebral. Por exemplo, o sumo de Diospiro verde, né? Diospiro ou Dióspiro verde, né? Ralar e espremer para obter sumo de um Diospiro, né? Pronto, no Brasil chamam caqui, né? Caqui verde, neste caso, né? Ralar e espremer 15 cm de nabo comprido para obter sumo também, e depois tomar este sumo durante 7 a 10 dias, né? Portanto, tomando um copo por dia, repartido em 3 porções. Portanto, a pessoa toma um terço de copo de manhã, um terço de copo ao meio-dia e depois um terço de copo à tarde, né? Agora, alimentação após uma crise de AVC. Portanto, no caso da isquemia cerebral, no primeiro dia, um pouco de caldo de arroz integral cozido sem sal, né? E no caso do derrame cerebral, fazer a mesma coisa no primeiro dia. A partir do segundo dia já começa a ser diferente. No segundo dia, uma dose maior para a isquemia cerebral, uma dose maior de caldo de arroz integral cozido com uma pitadinha de sal marinho integral. No caso do derrame cerebral, portanto, a mesma coisa, mas sem sal, neste caso, né? Agora, para a isquemia cerebral, no terceiro dia, uma papa bem ralada de arroz integral com vegetais verdes, arroz integral ensopado, sem miso e com umeboshi, né? Portanto, ameixa japonesa salgada, né? Está aqui um frasco de umeboshi, né? No terceiro dia também, mas para o caso de derrame cerebral, portanto, a mesma coisa, mas sem miso e sem umeboshi. No quarto dia, papa ainda rala de arroz integral com vegetais verdes com miso para isquemia cerebral. Já para o derrame cerebral, a mesma coisa, mas sem miso, né? No caso da isquemia cerebral, portanto, no quinto dia, arroz integral ensopado, mais grosso, com miso. No caso de derrame cerebral, portanto, que é yang, já sem miso, a mesma coisa, mas sem miso. No sexto dia, ainda arroz integral ensopado, mais grosso, com miso, como no quinto dia. A mesma coisa para o derrame cerebral yang, portanto, ainda sem miso também, como no quinto dia, né? Depois, no sétimo dia, arroz integral cozido com 10% de alimentos adicionais, com miso, para a isquemia cerebral. Para o derrame cerebral, a mesma coisa, porém sem miso, né? Depois do sétimo dia, gradualmente a proporção de alimentos adicionais secundários é aumentada, né? E depois, para o caso do derrame cerebral, também a mesma coisa, né? Portanto, tendo em atenção, evidentemente, algumas diferenças, pronto, de acordo com cada caso. Agora, tratamento em geral com medicina tradicional chinesa. Então, é importante, por exemplo, a pessoa fazer tratamento de acupuntura, mocha-bastão, lâmpada de TDP, portanto, para aquecer determinadas zonas do corpo ou determinados pontos de acupuntura. Portanto, usando pontos específicos de acordo com cada caso, né? Para tratar, por exemplo, déficit de Qi, portanto, déficit de energia, déficit de sangue, déficit de Yin, estagnação de Qi, estagnação de sangue, déficit de Yang, por exemplo, a pessoa ter frio, a pessoa fica com frio em determinados locais, frio, fraqueza, mucosidades, etc., né? Agora, a nível de fitoterapia, portanto, há diversas formas disponíveis e diversas plantas medicinais, consoante cada caso, consoante cada doente também. Por exemplo, mas vou dar aqui 2 exemplos. Por exemplo, este cogumelo medicinal, Ericium plus, né? É muito bom, ele tonifica os 5 órgãos, portanto, sem efeitos secundários. É bom, por exemplo, para inflamação intestinal, doença de Crohn, também para doença de Alzheimer, portanto, cá está problemas no cérebro, né? Melhora as funções cognitivas, portanto, e melhora o funcionamento do cérebro. Portanto, é muito bom
para o doente recuperar com o Erício Plus, né? Que está à venda na nossa loja online, em naturmed.com.pt. Um outro cogumelo medicinal, também muito útil para este caso, é o Blasei, né? Aqui o nome comercial Blasei Plus, né? É útil, por exemplo, para hipertensão arterial, né? Para diabetes, colesterol elevado, né? Espasmos, fortalece os intestinos, né? Portanto, os intestinos estão muito relacionados com o cérebro, portanto, fortalece o cérebro. Portanto, ele serve para fortalecer o intestino delgado e o intestino grosso, né? É curioso que estou a tratar um paciente neste momento que teve um AVC, né? Portanto, e ele há 20 anos atrás teve um cancro do intestino delgado, muito curioso, né? Os médicos, na altura, por causa de estar com cancro no intestino delgado, retiraram 20 centímetros do intestino, né? Do intestino delgado, né? Agora teve um AVC, este ano teve um AVC, muito interessante, né? Também, por exemplo, o professor Tom Kikuchi referia que sempre que uma pessoa tem uma crise de diarreia, provoca um ligeiro AVC no cérebro. Muito interessante, esta relação entre intestinos e cérebro, né? Curiosamente, este paciente nunca teve, segundo me disse, nunca teve diarreia antes de ter o AVC. Agora, após o AVC, além de sofrer da prisão de ventre, também sofre diarreia, né? Agora, portanto, quanto à alimentação, né? É importante a pessoa comer cereais integrais, principalmente arroz integral, cozido, né? Como alimento principal, igual ou mais que 60%, né? E, em segundo lugar, vegetais cozinhados, né? Portanto, evitar açúcar, evitar bebidas alcoólicas, evitar excesso de alimentos animais, isso é muito importante, né? Agora, a nível de exercícios, né? O exercício é muito importante nestes doentes, porque estão meio paralisados, não é? Então o exercício vai revitalizar, não é? Vai revitalizar o doente, não é? Pronto, há aquele exercício, por exemplo, do sacudimento, podem ver um vídeo que eu tenho sobre sacudimento, que a pessoa fica deitada de barriga para cima a sacudir assim os braços e os pés, né? Os braços e as pernas. Pronto, isto ativa o sistema circulatório sanguíneo, né? Portanto, é muito bom para este caso, e também desenvolve capacidade de coordenação, porque a pessoa neste exercício, tem de ora mexer com os braços, ora mexer com a perna, ora mexer com a cabeça, né? Então a cabeça para um lado, o braço para o outro, etc. Portanto, isto ajuda, né? Também exercícios de Qigong, né? Portanto, são muito úteis, né? Agora, há um exemplo histórico que eu quero falar, muito, muito útil, né? De Wataru Nagai, né? Portanto, um senhor japonês, né? Era um homem de negócios, era dono de uma grande empresa, uma pessoa de muito sucesso a nível de negócios, né? E com a idade de 42 anos ele teve um AVC, portanto, ficou com hemiplegia do lado esquerdo, né? Então, o médico disse a esse doente, né, ao Wataru Nagai, né, que ele nunca mais podia voltar a trabalhar, né? Então ele ficou paralisado do lado esquerdo e ficou acamado e sozinho em casa, né? Coitado, né? Mas ele tinha sido educado num templo budista e o seu pai era um monge budista, né? Então ele decidiu ler os sutras budistas, né? Assim recitando mantras, né? Recitando afirmações positivas, etc., que lhe proporcionaram autoconfiança. É muito importante, né? Para todas as doenças, para todos os problemas da vida, é muito importante desenvolvermos autoconfiança, né? A partir daí ele começou a curvar-se, né? A curvar-se não como exercício inicialmente, né? Inicialmente com a ideia de agradecer, né? Agradecer ao universo, né? Num ato de gratidão pela vida, né? Que os budistas usam muito a vénia, né, de curvar-se, né? Então ele foi desenvolvendo cada vez mais esses movimentos corporais e acabou desenvolvendo exercícios também corporais, né? Finalmente acabou ficando completamente curado, né? Então desenvolveu um sistema de exercícios que ficou mundialmente conhecido com o nome de Makoho, né? Está a ver aqui, Makoho, né? Portanto, este é um livro de exercícios de Makoho, aqui do nosso amigo Rui Rato, né? E esses exercícios são semelhantes aos exercícios que o professor Kikuchi
ensinou de ritmoprática, né? Então, este livro, Ritmoprática, está à venda também na nossa loja online, né? Tenho aqui vários exercícios aqui dentro do livro, né? Estão a ver, ó, vários exercícios, né? É um livro muito importante, né? Portanto, esse Makokon, portanto, era um exercício de autocura, né? Portanto, semelhantes a estes exercícios de ritmo prático que o professor Kikuchi ensinou, né? Portanto, este livro também está à venda em naturmed.com.pt, né? Chama-se Ritmoprática, e depois o subtítulo é Movimentação Transformadora do Destino Humano, né? Do professor Tomo Kikuchi, né? Já agora, falar em livros, também, por exemplo, este livro de Autocontrole Terapia, né? Autocontrole Terapia, Transformação Homeostásica pelo Tratamento Independente, Transformação, não é? Todos nós nos podemos transformar. Em vez de nos transformarmos em doentes ou coisa parecida, estando doentes, podemos transformar em pessoas saudáveis, não é? Portanto, também está a ver na nossa loja online, naturmed.com.pt. Portanto, este livro ensina não apenas a tratar a AVC, né, de maneira natural, mas milhentas outras doenças por métodos totalmente naturais e da forma mais independente possível, não é? Então, era esta mensagem que eu tinha para vos trazer. Portanto, se conhecem alguém que teve um AVC, etc., pronto, ou se estão com algum problema desses, pronto, não desanimem, né? Porque há muita coisa a fazer, portanto, e podem recuperar, e tem este exemplo histórico, né? do Wataru Nagai, né? Portanto, e muitas pessoas que eu já tratei ficaram impecáveis depois dos tratamentos comigo, né? Manuel Moreira, um grande abraço para todos vocês, foi um prazer estar convosco, até ao próximo vídeo, até sempre!